para saber, há quantos anos é que já estou no grupo? Eu estou andando para os 50. Vai receber aquele prémio, aquela moldura no aniversário. Não há aquela Toda a gente boneca recebe. feita à coisa. Toda a gente, não sei, é este ano já. Não. 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 E o Florencio? Eu entrei em 2001. É uma entrada mais recente. Foi logo a seguir à morte da... Este é um menino novo no grupo. da Maria Pois. Assunção. Mas o Florencio conheceu? Mas eu já participei com o grupo nos anos 90. Só que sempre Numa fui um gravação, tocador de... uma gravação Sim. com um CD que Para o o grupo Valente. tem. Eu participei, fui convidado por o Cervel e... O Florencio estava na Tuna antes de vir para o grupo? Sim. Ah, Estive na Tuna, estive na Fundação dos Encontros da Era, dos Restaurantes da Aldeia. teve em vários grupos. Bom, tive em várias atividades, era sempre a tocar. E veio bater ao nosso. É assim, Então, acho que sim, também vai para E ia tocar, não fui para cantar. eu colaborava com, a pedido do meu cunhado Filipe Mota, quando eles reativaram as saloias, que houve um período que não havia saloias. Sim, pois eu devo ter entrado nessa altura, mais ou menos, quando que eu lembro-me de ir com o Florencio. Pois, mas isso começou Mas muito antes de tudo. a Catarina, a filha da Aquilo pessoa Gabriel, e antes, algumas eu antes. penso que talvez. isso deve ter tido início nos anos, Ainda tenho nos teus, já estava a entrar. nos anos 80, 70, Eu acho que fim de entraste 70, no grupo. 80, começaram com Adolescência. isso. Começaram com as saloias. Mas eu só entrei mais tarde. O meu cunhado Filipe, Eu acho que mais se isto o- fosse para começar do princípio. o Cervel, o Senhor Ia de Meim. da tarde. e o Sebastião que participavam nisso, e o Sofaial. Então já conhecia essas pessoas todas? Foi conhecido? Pois é, aliás, eu sou do sítio do Cervel. É isso. Do Cervel. Pois. E lembro-me dele ensaiar os grupos de pastores da Ribeirinha. Era? E ele ia ensaiar os outros. Abaixo na casa do Rei Cagão. Do Rei Cagão. Cagão, que ele tinha esse. Quem é esse senhor? Onde é O Rei que é? Cagão era o dono daquele café que era Do do Pneuc. Eu nunca ouvi esse apelido. Era o Rei Rei Cagão. Cagão. Sr. Antônio Pedro Fernandes. Ele era do CDS, um representante do CDS. Pensei que era o Rei E Cagão. todas aquelas senhoras que vêm do Funchal, da alta sociedade, aquele ia todo lá para baixo da minha casa. E eu aqui ia para lá servir mais minha mãe, numa daquelas... Era. E quando o Padre Martinho uma vez, mas eu não era muito de andar na rua, nunca fui muito de... E então o Padre Martinho nem sequer me conhecia. Um dia eu perguntava à minha mãe, que é? A gente tem a roupa que vinha da América e eu, claro, não. Vinha da América? Como é que Tinha isso? sacas de roupa da Porque a América. Fátima tem família lá. Tinha família, mas era... Quer dizer, não era família bem, era conhecidos lá. Minha mãe dava bordado no Funchal, conheceu essa senhora, ela foi para... Então aquele nessa altura mandava sacas de roupa. Eu tinha, lembro-me, tinha um casaco, ainda tenho. Esta parte aqui faz assim de água 10. Ele ainda me serve. Ainda seja. Uau! Então tenho de Aqui trazer. sim, faz de água 10 aqui, tem um botão aqui, e depois esta parte aqui, ele vai assim, balado e vai até aqui e passa atrás, assim, com esta largura. Muito chique. O Padre Temos Martinho, que ver que é esse- padre, mas também cabeça. O Padre Martinho vai para a minha mãe e diz assim, pergunta à minha mãe, olha, quem é aquela senhora? Ela veio de fora. E minha mãe disse assim, não, que é a minha filha. Minha mãe Cá nada, vem ali da farinha. veio ali entrar na casa. Para o aniversário do grupo, a Fátima veio com o casal. Exato. A Fátima passou por estrangeira, não foi? Fui. E eu, quando eu vim para o grupo, eu tinha um sotaque continental. Porque Pois. eu acho que a Daniela, Era. eu acho que era por andar muito naquela sociedade de gente que fala assim muito apelido. Vê, eu andei no meio desses do Funchal, que eram os que vinham para lá, que era do CDS, essa gente, todo dos partidos. E depois andei em Casa da Ascensão, era tudo quem vinha de fora, que ia para lá, do estrangeiro, que era para falar sobre grupos para ir banhar, grupos para caminhar, era aquele falar todo diferente. E fui aqui, fui aprender. Porque Ok. eu estava... Quando eu vim para o grupo, eu tinha a Daniela de onde eu hoje diz, quando eu vim para o grupo eu falava com sotaque assim continental. Ah, e em que ano é que a Fátima Eles não entrou? me conheciam. Isso em que ano é que foi? Quando é que a Fátima entrou no grupo?
Vê, eu entrei no grupo, fui entrando. Mas como é que entrou? Foi convite de alguém? Foi a Fátima que quis vir experimentar? Primeiro caminhei de casa, que é que temos que aprender a bordar, a remendar e cozer à máquina. E eu queria era ganhar dinheiro para viajar, porque meus irmãos todos caminharam. E eles saem à porta e não se vê mais. Pois. E eu também tinha naquela cabeça que ia sair à porta e Nunca ia se ver mais também. o amor, eu não vinha mais e não sabia o que é que estava para lá, queria viajar. Queria descobrir o mundo. Era. Depois houve uma altura que eu queria cantar fado. Eu acho que se não fosse do folclore eu era cantora de fado. Um dia diga a minha mãe sempre assim. teve um Diga a minha mãe assim. fraco pelo fado. Olha, eu vou ir cantar fado. E diz minha mãe assim, pois vai. Mas não vou. Eu era assim um bocado meio envergonhada também e recatada, que eu não tinha Tímida. grupos para desenvolver, era sozinha. Aquilo era só o que me passava a cabeça. Eles também não comprimiram. Então, hoje em dia eu digo assim, graças a Deus. E eu vou dizer, vim cantar fado. Mas na minha cabeça, cantar fado é ir ali olha, talvez uma tasca ou uma venda, canta e vais-te embora. Sim. E diz minha mãe assim, vai cantar fado, mas não te esqueças que tem que ir 2 homens ou 3 atrás de ti com um instrumento. Aquele tremulou da cabeça, que nem queria ninguém atrás de mim. Queria ir sozinha. Eu não queria ninguém atrás de mim, porque eu era livre, não tinha irmãos, não tinha nada. Olha, aquele passou na cabeça. Então aí Lá foi é que foto. minha mãe disse, isto não vai dar nada, e não ia dar nada. O que é que faz? Minha mãe fala com a estação para ir para a costeira, aprender a coisinha. Ela queria que eu fosse para o Funchal a estudar e não queria. É rebelde. Ela não queria estudar, não queria ser doutora, queria viajar. E tanto que era como tanto que ganhava, isso aqui, chegou-se ali aos 15, 16 anos, o rei dos contos. Fui à TAP, que hoje em dia está lá a loja do Cristiano Ronaldo, comprei uma passagem, fui para Lisboa sozinha. Sozinha? Tinha lá uma irmã. Mas fui sozinha à cidade, marquei Comprar a o bilhete. passagem, fui para o aeroporto, pedi ao José António. Fui para o aeroporto Mais e menos queria era fazer como os outros, sair à porta e não voltar mais. Pronto, Fátima, mas ainda não explicou como é que chegou ao grupo. Foi então, a sua mãe foi a falar com a senhora Ascensão. Com a Ascensão. É que aí foi crescendo, Mas antes de eu entrar já no grupo, eu já tirava fotos do grupo, porque ele já me atraía. Já andava duro. Eu já tinha fotos tiradas na festa do Senhor, ali na Igreja Velha em cima, quando eles iam olhar. Eu já tinha aquela coisa de me empurrar. Não. Eu tenho uma foto que está tirada junto com o grupo. Veja, já tinha aquela coisa de meter-me a colar. E depois, olha, a partir daí também assim, minha mãe também não queria que fosse para o grupo por causa que eu era nova. E descia isto. Era menor de idade ainda nessa altura? Agora eu andava entre 18, 19, 17, por aí. 20, já estava 20, eu já fiz a minha roupa que era para os 20 anos, já fiz essa roupa na Casa da Ascensão, Ok. vi há quantos anos já andava para trás. Depois fui andando ali, claro, aprendi com ela, quer dizer, eu gostei, fui ali no meio dela. No meio da Ascensão. No meio dela, sim. O Florencio teve outro contexto, não foi assim tão cedo que entrou no grupo. Cá vê. Cabra assim uma aliás, folha, dá um livro de 1000 páginas. O teu pai, o Luciano, o Raul, o Tolentino, portanto, todos eles já foram colegas de infância, da minha infância. E, por exemplo, eu lembro de brincar à bola com o Raul aqui na Achada, o Luciano. A minha escola foi lá embaixo na Era Salgada. O teu E o meu pai pai também estava para lá naquela altura. Encontrava-se de vez em quando. E o Tolentino foi, embora seja mais novo que eu, mas também esteve na mesma escola que eu, na Era Salgada. E pronto, é gente conhecida. Conheciam-se aqui da Camacha. Eu saí da Marinha, saí daqui para a Marinha por causa
meu pai estava na Venezuela, mandou uma carta de chamada, que era chamar carta de chamada, para a família ir toda para lá. E depois de tratarmos de uma certa papelada, e eu recordo-me de numa passagem em Santa Cruz, de ver lá assim um grande slogan que dizia assim: tens a 4ª classe, completas 17 anos, inscreve-te para a Marinha. Aqui ficou na cabeça. Entretanto, passado algum tempo, já no fim, que as papeladas todas despachadas, a minha mãe foi chamada para ir onde é o Palácio São Lourenço, para finalizar, digamos, todo o que era necessário para nós irmos para a Venezuela. A minha mãe entrou lá para um gabinete e eu fiquei fora, não podia entrar. Quando a minha mãe sai, vinha a chorar, de cara lavada. Não podiam ir. Muito desgostoso, e eu aflito. O que é que se passou, mãe? Diz a minha mãe: oh filho, todos podem ir menos tu, não deixa que tu vás. Eu tinha completo os 16 anos. Era menor de idade. Tinha que cumprir serviço militar. Já depois dos 6 anos não deixavam sair ninguém. Eu tinha aqui talvez uns 6 ou 7 dias depois de completar os 16 anos, uma coisa assim. E eu estudava na altura na escola industrial. Então o Lourenço ficou cá. Desisti logo dessas coisadas todas e depois bem, à lembrança aquela situação da Marinha. De voltar para a Marinha. Bem, se eu for para a Marinha, despacho-me daquilo, depois vou contar com eles. Debaixo de água não era assim E mesmo. chego ao pé da minha mãe e digo logo: mãe, eu vou para a Marinha. Eu tinha um tio que tinha estado na Marinha, tenho um cunhado que na altura estava na Marinha, lembro-me aqui das Salgadas, daqui da Ribeirinha também, esqueço-me o nome dele agora, não interessa, que estava na Marinha, havia uma certa relação, disse: mãe, eu quero ir para a Marinha. E fui. Portanto, fui para a Marinha com 16 anos e completei os 17 anos lá. Quando eu saí daqui, eu já tinha um certo gosto pela música. Aliás, tive um incentivo da parte do meu avô materno. Tinha um rajão, ele não me ensinou nada. Eu que ficava, digamos, curioso, entusiasmado com aquilo, mas tocar naquilo não se podia tocar porque aquilo era sagrado. E eu derretia-me todo com o meu avô a tocar o rajão, a viola de arame, principalmente no Natal, que era a altura que havia aquelas festas, a festa da família. Eu participava, portanto íamos a visitas familiares e o facto de ele tocar aquilo criou-se por exemplo, o Egídio, dos Pop Kings, assim que chamava o grupo dele, não é? Ele é que me ensinou as primeiras notas para tocar viola. Eu recordo-me bem das primeiras notas, que era a posição de Sol, do Ré e o Dó. Eram as únicas coisas que eu sabia da viola. E afinar a viola. Fui aprendendo sozinho. E já levei aquele gosto. Na Marinha, na altura no dia que eu fiz os 20 anos, que eu completei os 20 anos, ofereci a mim uma viola. Tenho uma viola, que tenho. Ainda tem essa viola? Tenho a viola. De fabrico japonês. Ux, muito chique. Comprei, e não foi nova, porque era um rapaz, um marinheiro, que tinha aqui, queria se desfazer dela. Eu dei 1.500 escudos por ela. Isso é quanto em euros hoje em dia? Não tinha dinheiro? 1.500 escudos, é um pouco mais. Então, não sei fazer 1.500 escudos é 7,5 €. Agora, sim, agora, na altura era muito dinheiro. Então, 5 € eram muitos bordados. 5 € é 1.000 escudos. Muito tinha guardado. À volta disso. Mas custou-me bastante. Pronto, Lourenço, mas esse é o antepassado o princípio da música. Exatamente. Como é que chega até... Como é que essa música chega até o grupo folclórico? Entretanto, o Jorge Sousa, que estava na Tuna, convida-me para ir para a Tuna. Eu toco, começo aqui na Casa do Povo, portanto, com
A tocar guitarra. com a viola, Sim. a guitarra, a viola normal. Entretanto, o convite é feito para eu, como elemento da tuna, o grupo folclórico faz-me um convite para participar numa gravação no estúdio do Paulo Ferraz, ali abaixo do hospital, que era onde ele começou com as gravações. Eu fui, o Sr. Valentim, o Sr. Abel, o Sr. Adolfo, portanto, como estava na parte da orquestra das Saloias, convidaram para fazer parte da gravação Às Saloias. Para o CD. Precisamente com o CD com músicas das Saloias. E isso foi em que ano, lembra-se? Nos anos 90, No século passado. no princípio dos anos 80, salvo erro. E depois então já ficou com... 80, 90, portanto, eu não consigo precisar, mas vocês devem ter o registro desse CD. E ficou sempre, Aquele o bichinho. folclore que foi eu era criança, eu lembro-me de ir ver o grupo folclórico na Quinta da Camacha. Mas eu sou de uma família bastante humilde, tinha as minhas calças rotas e queria ver o raio do grupo, porque eu deliciava-me com aquilo e não me recordo bem qual era a pessoa, diz: pá, tu vai lá mais para baixo, pá. E tinha que estar deitado, nem sequer podia estar de pé, que é para não mostrar a indumentária que eu tinha, não é? Toca-me deitar e ver o grupo, e deliciava-me com isso. Portanto, Sempre gostou e... sempre gostei. E então, se calhar foi mais fácil de passado aceitar o algum tempo, convite. portanto, depois passei pelos encontros da Eira, pelos serões da aldeia, e o Tolentino chega ao pé de mim e faz-me o convite. Falei assim: pá, tu não queres ir para o grupo folclórico? Disse: pá, mas eu já tenho a tuna, tenho isto, está bem, eu posso ir lá, vou. E vim. Em 2002. 2000 portanto, a Sra. Maria Ascensão tinha falecido no ano 2000, não foi? Não, mas acho que Ou ela faleceu em 2001. 2003. 2003, acho eu. Exceção. Não, eu vim para o grupo em 2001. 2001? Ela já tinha falecido. Ela não faleceu em 2000? Não. A Ascensão, Fátima. Quando é que a Ascensão faleceu? Eu esperei. Eu acho que não, acho que foi em 2003. Foi em 2000. Foi a seguir a inauguração do Camacha Shopping. Foi pouco depois que aconteceu. Estamos aqui a recorrer à internet. Mas acho que sim. E entretanto, eu sou convidado pelo Tolentino. Ela faleceu a 18 de março de 2001. Pois. Isso é que foi. E eu entrei em novembro. Sim, né? Tem muito. Novembro de 2001. 2, 3, 4. Eu tenho uma vaga ideia de ir a uma. Quantos anos tem? A minha primeira atuação foi no Café Relógio. Quantos anos ela tem que já morreu? Está assim tanto. Tem, mais de 20 anos. Ela, se fosse viva, já tinha feito 99. 99 anos. Portanto, Mas, em morrer, eu não te fazia ideia que já está sem contato. Pois. Quer dizer, eu não fazia ideia, mas o Luís já tem para 8 anos e ele foi muito mais. Foi anos depois, já tem 8. Pois, os anos passam. Esta pessoa morre, mas também os anos. 24 anos. o tempo passa rápido, com uma rapidez agora. Mais do que- Então, o Florencio já entrou numa altura do grupo, é um pós, foi uma fase diferente Foi já do século folclore. XXI. Sim, Século não, e XXI. a questão também da morte da Ascensão, Sim, sim, que foi sim. uma transição Foi- muito grande para os que já estavam. Claro. Portanto, eu confesso que realmente senti um certo entusiasmo. Porque eu normalmente, o problema é que eu tinha tido já alguns, não que fosse causa de problemas, porque eu nunca fui de causar problemas nesse aspecto, mas vivi os problemas por consequência de situações que aconteceram com os grupos, e cheguei ao ponto de dizer assim: eu entro para o grupo, mas fica já decidido.
Se eu não me sentir bem, Vou-me eu sou embora. o primeiro a ir embora, não há problema. Mas olha, como, mas vim. como o Florentina se foi embora, eu presumo que se sentiu bem. Eu tenho que sentir bem. Isto é uma família, Não é? pai, isto é uma família. Olha, cá não pensei se estava bem, se estava mal. Queria ver, queria sair de casa. Num Eu sou- lugar que era o que eu queria, quer dizer, era o que eu queria, viajar. Eu sou muito E interessante. viajou. Olha, entrei para o grupo, fui o que eu queria. E Encostada à exceção. para cantar. Não foi para cantar. Não. Para cantar é assim, fui empurrada à força. Então a cantar. Fátima, quando veio, foi para balhar. Fui para balhar e balhar mais uma sobrinha. E eu entrei no grupo porque o meu irmão José veio da África do Sul, porque eu era nova, meu sobrinho tem menos 4 anos e a minha mãe nem queria para se descer o hotel às escuras e não há carro. Pois. E ela não queria. E então, o que se passa? O meu irmão José veio da África do Sul, entramos, todos três. Como o meu irmão era mais velho, minha mãe deixou. E pus o meu irmão, como era mais velho, também já não podia balhar muito, o senhor Abel pôs-ele a tocar bump. E ele depois também não tinha trabalho, nem ganhava nada. Meu cunhado chamou ele para a Suíça e ele saiu. E eu acabei por ficar. Pois Filipe sai, vai para a Venezuela e eu fiquei, Sozinho. porque era aquela coisa de... Depois fui aí que eu tive a minha primeira viagem Aonde? à Venezuela, em 78. Mas isso foi a Eu primeira fui vez que eles aí. foram? Foi a primeira vez que o grupo foi? Nessa Sim, altura foi em sentido. um mês que andámos por lá. Uma digressão. Sim, andámos um mês. E como é que Mas foi, Fátima? um mês, vê, para mim, a Lídia foi das duas piores, porque para mim é assim, eu balhava e cantava, nova como era. E não tinha experiência muito. Eu fazia aquele com o peso tudo e cantava com tudo. Ao cabo de umas semanas, aquele era um mês, ao cabo de umas semanas fiquei com os pés que não podia andar. Ai. Pôs o calor, aquele Pois, era isso que eu já ia dizer, eu estava cheio de era calor. o senhor Gama bastante com... quente. E eu para entrar para o carro, o senhor Abel fiz assim mais o Adolfo, para subir, que nem ajoelhada e subia para a caminhonete. Mãe. Ouça. Fiquei mesmo assim. Depois havia lá um filho do Fenilho, na Venezuela, que era médico, passa umas injeções, passa a Atlantina a me dar injeções. e Era médico. Sei que ela era enfermeira. Era enfermeiro. E depois, assim, melhorei. Depois voltei a balhar, essas coisas todas. Entra a cantar. Bebe só whisky e Coca-Cola, que é o que a Ascensão bebe. Whisky E e ela? Coca-Cola. E ela o que faz? Whisky Que é, cola. isso é a bebida Com livre. dos venezuelanos. Ela chega-se a uma certa altura, o que é que faz? Fica afónica. Chega-se a Caracas com a sala de tantos portugueses e isso tudo. E agora a Ascensão para cantar dos piques. Quem é canta? que ia cantar? Eu não ensaiei. Eu fui para trás do palco, assim com as pernas assim, A tremer. a me ensaiar. Porque eu só sabia do ouvido, o que ela cantava. Mas nada, não foi, não. Aquele era tudo com elas e era a tua mãe também. Sim. Eu entrei a cantar à força, veio da Ascensão e tua mãe. Que eu Mas- só cantava, balhava e cantava cores. Mas a verdade é que cantou nessa noite. Foi. Mas eu enganei-me uma vez e começa que tu sabes como era o Sr. Belo. Isto não presta. Isto não presta. Isto não presta. E eu. Nervosa. Para uma sala cheia de gente imigrante que gosta de espiques e vai para ali cantar. E pus com o Adolfo, que aquele Ai, também bem é que um sorte. homem, aquele bigode grande, eu tinha um medo de medo. Nem para ser. Eu em cima do palco, quando eu acabei, as minhas pernas não estavam assim, estava assim. O dobro. Para não me enganar, porque eu enganei-me atrás, numa quadra de ensaio atrás do palco, e o senhor Abel, isto não presta, isto não vai dar certo. E depois ensaiar a segunda vez. Ora, a segunda vez, o menino nervoso e esse tudo, já não me enganei. Pronto, já estava mais Para cima do palco. Ora, aquela sala de gente, canta, mais o Adolfo, que a gente conhece o Adolfo, só também dele, o bigode já tremia como ele. Mas, aí, era o despique, como a Era Fátima o costuma despique, cantar agora era hoje em o dia. despique. E eu, cantar mais o Adolfo, sozinho.
Depois disso, começou a cantar ou voltou a bailar? Depois disso, depois eu continuei sempre a digressão com eles, mas é assim, tua mãe também já cantava, ela cantava com ela, mas os despiques ficaram assim um bocado meios. Também aquilo acho que foi a última, a gente já vinha para trás, foi a última coisa a fazer em Caracas, que era para aquilo. Viemos-se embora. E eu continuei a bailar, cantar coros. Sim. Quem cantava era a tua mãe que cantava. Tua mãe depois. Eu tinha a voz mais forte, a voz da tua mãe era mais fininha, a Ascensão com a idade vai e com a bebida que ela também se estragou bastante por causa disso. Foi baixando. Tua mãe, lá por causa da vida dela, ela leva um tempo que nem vem. E depois os meus irmãos nasceram e depois da viagem à Venezuela, sim, quando ela engravidou? Quer dizer, entrei mais assim, mais para cantar com a Ascensão, que depois tua mãe teve um tempo que nem veio, lá por causa da vida dela, e eu volto a entrar a cantar mais. Depois, a Ascensão não podia cantar, e eu era sempre aquela polivalente para a frente. Para trás. E comecei sempre a cantar. E depois, aquele assim, tive uma viagem que aquilo era... Houve uma altura eles pagavam tudo. Aquilo ia tudo. Houve uma altura que as viagens passou a ser reduzidas. Nessa altura que era reduzido, o que aconteceu? Eu voltei só a cantar para dar mais hipótese de entrar um par. E assim foi. Fiquei sempre a cantar com o Adolfo, depois Filipe também saí. Como ele também tinha saído, tinha que bailar com os nossos joias, e tinha sempre aquele recado de respeito e essas coisas todas, foi sempre aquela. Mas a Fátima gostava de bailar ou preferia mesmo cantar? É assim, quando eu entrei, gostava de bailar. Sim. Porque eu entrei e não tinha nada em mim, eu não tinha namorados, não tinha preocupação, ninguém me chateava, ninguém nada disso. Bailhava livre e bailhava ali pelo ar. E então, era aí que eu gostava de bailar. Mas depois também de Filipe sair e disso tudo, conhecer mais os elementos do grupo também. Há bons e reais, e eu já comecei a querer ficar reservada assim, deixa estar para aqui, para deixa-me estar numa cantinha, no segurança, ao pé do segurança. Assim, ao pé da Ascensão, que ela sempre foi a minha braço direito. Pois, literalmente. E a Fátima também acabou por ser um braço direito para ela, para dar continuidade, porque a verdade é que... ela também tinha muito jeito de catar as pessoas, porque quando eu fui para a costura, e eu entrei para o grupo, ela às vezes, como eu andava sempre ao pé dela, eu não ganhava. Mas eu no grupo, eu sempre fui uma pessoa que tive tudo. Sabes porquê? Porque eu não ganhava. Era reservada, não andava mais os rapazes. As mulheres eram mais velhas, aquilo fazia-se montanhos para ali e para lá. E eu ficava quase sempre aquela que fica... mais para trás. E então, ela como não tinha ninguém, o Sorabelo também ganhava, ela cá não era muito, que ela nunca foi de ganhar na costura. Ganhava. Ela fazia mais porque gostava, talvez. E então, eu ao pé deles tinha uma vantagem. Eu bebia e comia, sem gastar nada. Olha! E isto é bom, beber e comer, sem gastar. E eu era novinha, não tinha dinheiro, mas estava estava bem com eles. Que tudo o que eles bebiam e comiam, estava eu. Whisky cola. E eu então, olha, fui crescendo ali, depois quando comecei a ter o meu dinheirinho, também pagava uma bebida, mas o Chabelo nunca deixava. Não? Ele nunca deixava. A gente ia ao continente, era bagaço, era sei o quê, veio 4, 5 bagaços, mas... Sei que era uma viagem alcoólica. E eu passei no grupo sempre assim. Era outros tempos. Era outros tempos. Eu passei no grupo sempre mas a Fátima, por exemplo, a senhora Ascensão bebia assim uma coisinha ou outra para aquecer, a voz, antes da atuação, e dava também à Fátima? Se tivesse a pôr deles, bebia, mas geralmente estava quase sempre a pôr deles. E o que é que vocês bebiam? No continente é bagaço. Ao sair de casa para o Rio e para o relógio, não sei o que, era aquele Constantino, aguardente.
Constantino. Está gordinho. Constantino Macieira, se calhar. Eles não querem muito fazer pães. Era Constantino, Macieira. Acabava uma, começava a outra. Para a voz ficar afinada. Ela não foi também já abdiga, já era assim. A vida também já não lhe corria bem, como toda a gente sabe, a vida dela teve ali uns contratempos de alvinha. E a avó, ela sempre se achou que era uma... Ela às vezes dizia assim. E eu fui a sopeira dos outros todos. Ai. Ela nunca foi feliz. Quer dizer, no entanto... Ela foi feliz de alguma forma. Ela foi, mas... ela dizia sempre assim, isto foi bem feito para mim. Porque o Sr. Abel queria fazer casa aqui ao pé da casa do Tolentino. Aqui na curva, aqui no hotel, ele queria fazer a casa. E ficava ali com aquela vista de galo, mas aquilo era preciso fazer uns pagões. Porque a terra é muito assim a descer. Ele queria fazer lá. E acha só não quis. Porque tinha que vir dali de baixo, cá acima, por comer ao Sr. Abel, para ir lá para baixo. É a pé da casa da Olivinha, era só descer uns degrauzinhos para ir para comer a casa. Mas quando começou a entrotar ela a cuidar da avó, da tia, quando a Olivinha veio da África do Sul para trás, começou a cuidar da Olivinha. E depois, quando ela queria viajar, a Olivinha o que é que faz? Massacra-lhe a vida, que não quer ficar sozinha, o que é que faz? E eu vou para lá dormir, cuidar. A Fátima ia para lá. Eu ficava em casa da Ascensão em cima. Era. E a Olivinha ficava em vez. E a Fátima ficava lá e cuidava também dela. Dormia lá porque ela não queria ficar sozinha. Era. Sim. Então tem bastantes memórias dela também nesse... Dá um livro de... Se fosse para cantar isto é melhor a saltear assim para rolo de coisa. Não vai dar 5 horas da tarde. Vai estar aqui. E agora o Florencio. O Florencio, quando vem para o grupo, já vem só para tocar e cantar? Inicialmente era só tocar. Era? Não tocar viola, mas rajão. E ainda cheguei, tive a oportunidade, portanto, de acompanhar nos últimos tempos do Sr. Sardolfo e nas atuações que nós fazíamos, o maior número de vezes foi aqui no Café Relógio. Sim, era a atuação todas as semanas semanal. Exatamente. Ela era todos os sábados. Sim, era aos sábados. Era sempre aos sábados. É claro, e o apoio do João Abel. Sim, o João Abel também era a figura muito... É assim, o rajão para mim não era problema por uma razão simples. O rajão portanto, é a viola com menos uma corda. E portanto, metade da viola é o rajão. Portanto, e as posições, tudo isso, nunca tive assim um problema maior. Embora eu sou um autodidata na música, nunca tive formação em música. Mas é como se tivesse, sabe tudo. Um autodidata. E, por exemplo, a viola de arame, que era um instrumento que me fascinava imenso, por causa de ouvir o meu avô tocar, eu sempre tive aquele gosto. E no grupo, quando um encontro qualquer, que já não me recordo, que eu encontro o Rui Camacho, e o Rui Camacho faz-me porque entretanto eu tinha pedido ao Carlos Jorge, fabricante de instrumentos, para me fazer um rajão quando eu vim para o grupo. E vim com o meu rajão, não que o grupo tivesse, mas mandei fazer um rajão para mim, porque eu queria ter um instrumento próprio, para me sentir mais à vontade. E ele arranjou um rajão lindamente, impecável, que eu recordo quando foi aqui da inauguração da Rotunda, da Via Expresso. Sim. O grupo foi à inauguração aqui na Rotunda, aqui da Via Expresso, no fim, a chamada variante, e foi uma equipa de som, pôr o som para nós, para a orquestra tocar, e o Luciano pede-me para eu afinar a viola de arame dele, e eu estava a afinar a viola de arame dele, e passei-lhe o meu rajão. Um elemento pega no meu rajão e aquilo era tão delicado o rajão, que ele ao pôr o microfone
lascou-me o teto do instrumento. E eu mandei recuperar aquilo e, entretanto, o grupo manda fazer 2 instrumentos de ragel, um para o João Belo e outro para mim, que são do grupo. O João Belo continua a tocar com o dele e o meu agora está lá embaixo. Está lá embaixo. Sim. E entretanto, na conversa que eu tenho com o Rui Camacho, ele diz assim, epá, eu tenho uma viola francesa, que antigamente era, e fiquei fascinado com isso, que o formato da viola é tal e qual a viola de arame. Ele diz que isto é um instrumento que ia ir para o lixo, e ele perguntou lá onde é que ele estava, se podia ficar com o instrumento para tentar recuperar aquilo. E depois conseguiram saber que esse instrumento tinha 140 anos. Poça! E ao levar ao Carlos Jorge para tentar recuperá-lo, o Carlos Jorge, digamos, inteirou-se que aquilo não tinha hipótese de ser recuperado, mas que poderia ser feito uma cópia. Sim. E fez uma cópia que eu, como participava muitas vezes, quando ia ao Funchal, ia fazer uma visita ao staminé que ele tinha no Beco das Farias, deparo-me com ele já com a viola em 2 fases, uma na construção e uma na parte final. E ele diz-me assim, ó Florencio, pá, toca aqui, toca um bocadinho. Toca num instrumento, começa a tocar. E senti eu até me arrepio todo de me lembrar disso. Está aqui, eu disse, epá, mas que fantástico, isto é um som espetacular. Que é um som que não é normal. Epá, você vai fazer uma para mim. Vê logo o que eu disse. Ele disse, está bem. E ficou combinado. Quando ele terminou digamos, a construção da viola, portanto, o segundo exemplar que ele fez, que é o que eu tenho, que é do grupo, inicialmente era para ser para mim, mas o Avelino na altura disse, não, fica para o grupo, paga, pronto, e assim foi. Eu paguei, mas depois recebi. Entretanto, com o Rui Camacho, ele diz assim, epá, mas isto, antigamente, os grupos utilizavam isto. Eu disse, pá, e há algum inconveniente que eu possa utilizar isto no grupo? Olha, para mim não. Esteja a questionar, digamos, o próprio grupo. Eu falei nisso ao Avelino, o Avelino disse, não, tudo bem. Aliás, já há fotografias, sim, há um envio com barbinhas e tudo, então, parece que sou eu, mas não é o meu bisavô. Com uma viola. E então eu fiquei a tocar a viola francesa a acompanhar como digamos, em termos de acompanhamento, um baixo. Tipo um baixo. Sim. E é claramente um instrumento que... E distingue-se na nossa orquestra, sim. Orquestra, acho que deixam uma relativa... uma imagem bastante diferente. E isso faz toda a diferença no sentido. Agora, entretanto, às páginas tantas, o Sr. Adolfo, portanto, deixou-nos. O João Bela, que ficou como solista, com mais responsabilidade, e ele próprio fez-me dizer, pá, tu não és capaz de cantar. Não posso experimentar. E já ainda com a tua mãe viva, fizemos aquela gravação em que eu também participo a cantar, portanto, só que desde janeiro deste ano para cá, a minha voz... Eu tenho qualquer problema na garganta, mas a verdade é que também tem uma voz que acrescenta. A falta de aguardente. Essa falta de umbrado. Não, isso não, eu penso que não. É o mesmo problema que eu tenho para aqui. Isto tem consequências talvez da Covid, quando eu venho a Covid. Portanto, eu penso que isto é que nós temos
melhor artista que nós temos é Musical, o Florencio dá Esse é... dá cartas. Não, pá, É isto- gaita, Sim, pois também toca a gaita há mais é- tempo. O facto de eu É a tocar afinação a harmónica toda. de boca foi. Eu desde pequenino que eu toco. Portanto, foi de uma oferta de Natal, de uma Made em Macau, uma gaitinha Machinho. de plástico. Sim. Eu tive um entusiasmo por isso e há uma particularidade. Eu toco ao contrário dos outros. Porque pá, nunca tive Aqueles é que só formação. decora, então ao contrário deve Eles ser- estavam a tocar, é como se eu estivesse à frente do espelho. E aprendeu com Ouvir os movimentos que eles faziam, Contrário. levar a música, felizmente sempre tive bom ouvido. Os movimentos que eles faziam, pá, bem, eu não vou contar essa história que uma vez roubei uma gaita a um primo meu para aprender, para confirmar se eu sabia tocar. Porque tocava numa pequenina, aquilo não andava a ser grande coisa, mas Quando tocou numa série. roubei ao meu primo uma coisa dela, mas depois levei um castigo, mas estava a entregar direitinho. Mas provei a mim mesmo. Conseguia. Olha, foi ali próximo na Fonte de Concelos e fui buscar a gaita, trouxe lá da casa do meu primo e depois fui para o meio da Fonte de Concelos para o meu lado, para onde eu vivia em criança, treinar sozinho no meio daqueles no pinhal a tocar aquilo tudo. É mesmo. Cá foi a ação. A gaita foi o primeiro instrumento que tive em berço. Era um casquinho, diz que era um casquinho assim de uma coisinha. E eu era um gorgulho dentro do berço. E eles, e minhas irmãs contam sempre, eles compraram aquele e toda a gente achava graça que a menina pegava naquele e assoprava, aquilo só fazia mas eles se retiam porque sabia tocar. Aliás, eu tive a E oportunidade. depois de grande é que eu aprendi a tocar, só o balinho. Era. Depois aprendi. Pronto, também era uma música que tinha que saber de cor também. Mas eu achava graça que minhas irmãs se riam porque eu pegava naquele, eles já, para mim, quer dizer, uma criança no berço dá-se uma gaita e eu assoprava aquele, mas a verdade é que eu já assoprava para fora. Para fora. Aquilo só fazia, mas eles se riam com uma coisa tão pequena e já tocava gaita. Olha, estou a gostar muito da conversa, mas estamos a chegar ao final do nosso episódio e faz parte um jogo que nós temos, que é o Quem é Quem. E portanto, o que é? Eu vou abrir uma página do nosso livro das 7 décadas de história e vocês vão ver uma fotografia e vocês vão tentar identificar quem são estas pessoas. Pode ser uma fotografia muito antiga, como pode ser uma fotografia muito recente. Ver, vamos. Está bem? Esta foi surpresa. Mas Mas isso é a ver. há surpresas aqui. Então, esta- essa hora põe aí uma do ano que eu entrei, de 76 para Vamos cá. ver se consigo. Olha, de 76 para cá, que Eu acho que aqui a Fátima já estava, o Florencio acho que foi, não. É a página. foi a primeira gravação do CD. Mas não, pera, é a página 524 e a descrição diz: grupo folclórico junto à Catedral de Barcelona e no estúdio da Rádio Nacional de Espanha em 1993. Tem aqui duas fotografias. Já conhecias isso bem. Vocês vão ver e vão depois tentar identificar. Está bem? Vejam aí, os dois. Tem aí duas fotos. Se conseguem identificar quem são essas pessoas. Vê. O Adolfão, coisa, a Maria Assunção a outra. Isto é praticamente Isto é contemporâneo. Está aqui o Guilherme, a Maria Ascensão, isto aqui és tu, Fátima, não é? Fátima não se identifica. Não me identifico. Não! Não me identifico. Estava loira, não já. Já estou ali para 40, O pai do. para 49 anos e não me identifico. Não! Está aqui o. Epá, o Sarabel, Paulo o Sr. Alexandre. Gonçalves, o Sr. Adolfo, claro, na Nacional tem aquela mais alta, não é? O Luciano. O Guilherme. É o. A Fátima lembra-se dessa viagem? Barcelona.
Em 93. Vê, eu entrei em 78, nunca mais deixei, nunca Viajar. mais eu deixei de viajar de grupo. viagens no grupo. Pois? Todas elas eu tenho que, só se o fotógrafo não me veia. Ah, eu acho que isso é difícil. Se o fotógrafo não A me estrela da companhia, na orquestra, acha que ele não ia fotografar. mas Eu não consigo visualizar muita bem isto, mas dá viagem para tenho ver. recordação do João Carlos Abreu, do Alberto Depois Schwartz. Manélia. Isso, tudo pessoas, Esse também foi. tudo pessoas que viajam com gente em lugares bons. Foi Mas um fixe. que também me admirou, não, eu já vi que eu sei, Tá. sei. Eu conheci mesmos também. Não conhecem mais pessoas? Olha, Então Mas é que o a que me porta-bandeira parece-me que há espetou Então, tem nada. aqui a Rosa, a Ascensão, Sim. a Augusta, o Tlantino, o Luciano, não sei se isto é a Amélia. Parece a Nélia que está Parece com, a Nélia. com as Guilherme, bandeiras. o Sr. Antoninho, a Zélia, O Miguel, não é? O Miguel está aí. Não sei. Parece ser o Miguel. Ah, mãe, isto é o Paulo. O Paulo. Tem o Paulo e o pai. O pai também está aí. Não, mas este é está o pai e está o Paulo. Parece um são menino, os- parece o João. É um menino. Está Olha, parecido. muito obrigada pela vossa. Olha, eu estava a conversa Pelas vossas até, histórias. estava a conversa Foi um gosto, até, Foi uma viagem no tempo, não foi, Fátima? Foi uma viagem no tempo, mas tem mais no tempo. Tem muitas mais coisas no tempo. Tem mais não é? no tempo. Quando eu estava na casa dela, que vinha aqueles mordomos do monte e que eu estava ali. E, para não dizer, um dia eu estava lá na casa dela e toca o telefone, porque eu era assim, ela sempre dizia que eu era como a filha dela, de casa. E isso dava-me uma força a mim, porque eu sentia-me como filha dela vaidosa. Eu não tinha família, não tinha ninguém. E então, quando vinha aquela gente de fora, convidar para ir bailar, eles traziam sempre coisas para ela, mas traziam também sempre uma coisinha para mim. E eu, claro, passei ali, olha, foi a minha aprendizagem ali, foi o meu crescimento, foi o meu aprender, porque a gente fazia fatos de noiva, a gente ia vestir a noiva. São Mas acho que só aqui eu ia dar só os alfinetes ou alguma coisa para cozer, mas as rodas dos vestidos, quem cozia era eu, o color era muito grande, vê, e ficava boa. Hoje em dia não tenho as pernas grossas, não sei porquê. Pedalar, vê. São histórias que ficam na memória, não é? Muito obrigada por terem partilhado essas histórias. Obrigada por estarem aqui na Casa da Ascensão e por terem também dado mais um contributo para este Dava grupo. mais um livro completo. Ficavam com muitas mais coisas para dizer. Muito obrigada, Florencio, muito obrigada, Fátima. Obrigado. Já sabem, podem sempre Por nada. ouvir histórias novas com protagonistas diferentes aqui na Casa da Ascensão. Este é o livro do Grupo Folclórico da Casa do Povo da Camacha. Crónicas de Carlos Santos e outros registros que podem adquirir através do site do Grupo Folclórico da Casa do Povo da Camacha. Muito bem, podem comprar 2 ou 3, como Ou quiserem. mais, quantos Ou quiserem. mais. Muito Nós obrigado. agradecemos.